Sem reticências. Olá, começa agora mais uma edição do programa Sem Reticências. E em nossa entrevista da vez, vamos tratar sobre o coaching. Certamente você já ouviu falar nesse termo, mas para que serve um coach e de que forma ele pode ajudar no desenvolvimento de um administrador? Quem responde essas e outras perguntas é a coach Simone Carvalho, treinadora comportamental e diretora fundadora da Sociedade Internacional de Liderança e Coaching, Master Coach Trainer. Confira agora a entrevista. Simone, minha primeira pergunta para você é para falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Como você passou de desempregada a empresária e coach? Então, na verdade, eu trabalhava numa empresa, minha experiência toda na área de empresas, no RH, e eu era gerente de recursos humanos de uma empresa, e por algum motivo a empresa mudou a estratégia, eu acabei não combinando mais com aquela empresa e fui demitida. Para mim foi uma situação muito diferente, porque a vida inteira eu nunca tinha sido demitida, e fui demitida aos 39 anos de idade. E aí conversei com um amigo meu, pedindo ajuda nessa recolocação, foi quando ele me deu o meu melhor feedback. Quando ele disse que eu era uma pessoa muito inteligente, muito competente, mas eu não era uma pessoa ousada. Se eu quisesse sentar numa cadeira estratégica, eu precisava ser uma pessoa que arriscasse mais. E aí, depois desse feedback, eu comecei a pesquisar aquilo que eu realmente gostava. E aí eu descobri que a minha grande paixão é treinamento e desenvolvimento. Mas como eu ia voltar para o mercado, para uma área que não era minha área de domínio, apesar de ter feito isso a vida inteira, mas oficialmente eu nunca fui de T&D dentro das empresas. Foi quando então eu descobri o coaching. E aí eu fui fazer a minha formação em coach. Nesse momento eu já estava completamente sem dinheiro, era o último dinheiro lá da rescisão que eu tinha, mas eu investi e apostei. Falei, é para tomar decisão de risco? É para fazer alguma coisa diferente? E aí eu me lembrei de uma frase de Einstein nesse momento, né? Que ele dizia que a verdadeira insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Falei, então vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente. E aí ele só me fez a seguinte pergunta. Ele falou, por que eu devo aceitar você no meu projeto? Me convence que você é elegível ao meu projeto. Eu falei, olha, todos os dias quando eu acordo, eu olho para os meus filhos, e a primeira pergunta que me vem na cabeça é assim, que legado eu vou deixar para essas crianças? Que a gente quebra e a gente fica nesse lugar, ou que a gente é capaz de se reinventar? Então, muito mais do que a recolocação profissional, é resgate da minha dignidade. E eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinha. Então, eu saí de R$20 para R$500 mil em um ano. Em um ano? Em um ano. E essa condição de desempregada é empresária internacional, porque não foi um salto, né? Eu não saí de desempregada para empreendedora, eu saí de desempregada já para empresária e já com uma experiência internacional. Então é uma experiência que eu tenho muita felicidade em contar. E você chegou a citar que o coaching ainda é uma coisa nova aqui no Brasil, que ainda está sendo disseminada, e muita gente não sabe o que é. Então você conseguiria, de forma assim bem objetiva, dizer o que é o coach ou coaching? O coaching é um processo. Ele é um processo que vai ajudar você a alcançar a sua meta, através de técnicas e de ferramentas. Então, é como se você estivesse no ponto A, que é o seu estado atual, que a gente chama, e o coach, através do desenvolvimento de algumas competências cognitivas, de algumas competências comportamentais, de algumas competências emocionais, ele vai te levar você para essa meta, onde a gente vai fazer com que aquela pessoa suba de nível. E aí, para isso, e são geralmente ferramentas que foram criadas e são validadas cientificamente, né? São ferramentas que realmente vão ajudar as pessoas a ter um novo comportamento, a ter novas atitudes, a desenvolver habilidades que não são as suas habilidades padrão, que a gente chama de sair da zona de conforto e fazer diferente. Essas ferramentas teriam a ver com psicologia? Não, essa é a grande dúvida, né? Assim, todo mundo confunde coach com terapia. O coach, ele não trabalha passado e o coach não trabalha com problema. O coach vai trabalhar com uma meta. Quem trabalha com problema é psicólogo. A gente nem tem competência técnica para ser terapeuta. Agora, eu digo que o coach não é terapia, mas ele é terapêutico. Porque o coach vai trabalhar comportamento. Então, se você está falando de comportamento, você vai trabalhar terapeuticamente. Mas como que a gente trabalha comportamento? A gente vai fundamentalmente olhar pensamento. Porque a gente trabalha com neurociência, né? Então, na neurociência, a gente diz que pensamento gera um sentimento que te leva a um comportamento que repetidamente vira um hábito. E isso que faz você chegar no seu resultado. Então, a gente trabalha com testes de personalidade para identificar qual é a sua preferência cerebral, qual é o lado do seu cérebro que você usa com mais frequência. O coach, ele tem início, meio e fim. Ele não trabalha passado, para a gente passado é só base de informação. O coach vai trabalhar sempre do presente para o futuro, de como você está e aonde você quer chegar.
Então, assim, comparar o coaching com autoajuda, por exemplo, seria uma crítica? Seria um grande erro. Porque, na verdade, a autoajuda está ligada muito à parte motivacional, que também tem a sua validade, mas não se sustenta. O coach, na verdade, é um processo que vai ajudar você a desenvolver as competências que você precisa para alcançar o seu resultado e ter também sustentabilidade. Então, você começa a adquirir novas formas de pensar, novas formas de agir, novas formas de se habituar para que você gere um resultado diferente. Por isso que coach tem início, meio e fim. Pois é, eu ia falar até sobre isso. A duração, tem um período correto de duração do coach? Tipo, 1 ano, 6 meses, ou depende do caso? Depende. Depende, assim, coach individual, ou seja, onde aquela pessoa vai buscar por um profissional para trabalhar uma meta específica. Então, gira em torno de 3 a 6 meses. Essa é a média, mas pode estender um pouquinho mais. E para um administrador, se um administrador te procurar agora, né, procurar essa ferramenta, como o coach pode ajudar ele efetivamente? Nossa, pode ajudar em muita coisa. Pode ajudar ele dentro da profissão dele, né, ajudando a ele ter novos resultados, ajudando ele a melhorar os relacionamentos dele com a equipe, ajudando ele a criar novos indicadores para mensurar os resultados dele. Então, enquanto administrador da empresa, a gente tem um projeto voltado para a empresa, que é um produto. E se ele quiser para ele, é um outro produto que é Executive Coach. E você disse que o coach também ajuda as empresas, né? Mas com relação em ajudar as empresas para que os trabalhadores se sintam mais valorizados, tem alguma relação com isso? Total. Na verdade, como eu falei, a gente vai ajudar aquela empresa a implantar uma cultura de liderança coach. E aí, o que é essa cultura de liderança coach? Aonde o funcionário vai se sentir participante do processo da empresa. Ele não é um mero executor. Ele é ali alguém que está contribuindo efetivamente. Existe um autor que se chama Martin Seligman, e eu gosto muito de trabalhar com ele, que ele trabalha com a psicologia positiva, e ele diz que a segunda maior necessidade do ser humano é essa, é o sentimento de pertencer. Quando as pessoas se sentem pertencentes a algumas coisas, o nível de contribuição delas aumenta. Então, o que o coach vai ajudar é fazer com que aquelas pessoas trabalhem numa sinergia, fazer com que aquelas pessoas trabalhem numa meta comum. Porque a área de empresa é uma área com muita pressão. A gente sofre muita pressão por meta, por resultado, e muitas vezes os líderes, pressionados pelos líderes acima, pelos acionistas da empresa, eles perdem um pouco a mão nessa relação. Então, o que o coach vai ajudar é fazer com que esse líder ele seja um líder coach. O que é o líder coach? É alguém que vai desenvolver efetivamente aquela pessoa. Não vai dar a receita, mas vai dizer para ela como ela faz para chegar no resultado dela. Quais seriam os principais motivos que um profissional como administrador te buscaria? Principalmente para desenvolver as competências de liderança. Hoje as empresas não suportam mais o chefismo. As empresas não suportam mais aquele chefe que não sabe lidar com as pessoas, aquele chefe que não sabe desenvolver as pessoas. Então, hoje, os administradores e a maioria das pessoas que estão dentro das empresas buscam um processo de coach para melhorar principalmente os seus relacionamentos. Porque é através do relacionamento que você chega no resultado. As empresas só chegam no resultado através de pessoas. Então, pessoas é o patrimônio mais importante de qualquer empresa. Se você estivesse buscando um coach para sua carreira nesse momento, o que você esperaria desse profissional? Eu não esperaria, assim, eu na verdade já tenho. Eu digo que coach, que acredita no processo, precisa de um coach. Então, eu tive no passado me tirando daquela condição de empregada, né, com uma postura de empregada, com uma mentalidade de empregada, com um comportamento de empregada, para me tornar uma empreendedora e a partir disso me tornar uma empresária. Então, foi com a ajuda de um coach que eu consegui, apesar de ter a formação. E agora eu subo de nível. Então, hoje eu estou com uma empresa onde a sede é no Rio de Janeiro, a gente tem unidades em São Paulo, a gente já tem um plano de expansão até para fora do país, e aí não dá para você fazer isso sozinha, mesmo você tendo a formação. Hoje eu sou master, que na carreira de coach é o grau máximo, né, onde você já vem ali com alguns treinamentos, várias formações e também com atendimento, porque para você ser master você tem que ter horas de voo. Então eu já consegui, mas ainda assim eu senti necessidade de ter um coach para a empresa. Então hoje eu tenho um coach que faz o meu acompanhamento, faz o acompanhamento da minha equipe, faz o acompanhamento da empresa, para a gente aí poder fazer esse crescimento de uma forma estruturada, planejada e que a gente se sustente aí no mercado como uma marca importante. E Simone, então, para terminar, coaching é 8 ou 80? Coach é 880? É 8 ou 80?
Coach é 80 mil. Na verdade, eu digo que eu sou apaixonada por esse processo, porque eu sou fruto dele. Eu sei o quanto ele é suficientemente capaz de ajudar a gente a ser uma pessoa diferente, a ser uma pessoa melhor. Hoje eu me considero uma pessoa infinitamente diferente de quando eu não tinha formação em coach. Hoje eu sou uma mãe melhor, eu sou uma pessoa, uma líder melhor, e porque o coach ajuda a trabalhar o ser humano, né? É um coach sistêmico, é integral, você vai olhar o ser humano de uma forma integral. Então eu digo que o coach salvou a minha vida. É um processo que ajuda você a lembrar do ser humano que você é, da pessoa potente que você é, e principalmente ajuda a gente a realizar sonhos. O coach, no passado eu era pessoa que trabalhava para sustentar filho e pagar boleto. Hoje o meu compromisso é ajudar pessoas a voltarem a sonhar também. Então tem um autor que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é Napoleão Hill, e ele fala sobre a lei da convergência, sobre as pessoas de sucesso. E as pessoas de sucesso, elas aplicam a lei da convergência na vida delas. O primeiro elemento da lei é talento. A gente precisa descobrir qual é o nosso melhor talento. E talento é aquilo que você faz com tanta naturalidade que não te exige esforço. O segundo elemento da lei é paixão. Você precisa fazer com paixão. Tudo que você é apaixonado, você faz muito melhor. Terceiro elemento da lei, renda. Talento e paixão lindo, mas não paga a conta. A gente precisa ganhar dinheiro com isso. E agora entrou um outro elemento na lei que é missão. Então, assim, é bacana quando você faz alguma coisa que você é muito hábil, que você tem total paixão por isso, ganhando muito dinheiro e cumprindo com a sua missão. Então, eu digo que hoje o coach virou uma missão na minha vida, ajudando pessoas a encontrarem as suas próprias missões. Tá certo, Simone. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sem Reticências. Eu que agradeço a vocês o convite e podem me convidar de novo que eu verei. E o Sem Reticências chega ao seu fim. Até a próxima edição. Tchau!